Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje celebramos o quarto domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa é retirado do capítulo 4 de São Lucas e fala como Jesus foi à sinagoga de Nazaré. Ou seja, Jesus, depois de ter começado a sua vida pública, regressou a Nazaré, sítio onde tinha passado a infância, a juventude, e foi pregar na sinagoga. E de facto acontece uma coisa interessante. Por um lado, quando Jesus diz as palavras que tem a dizer, a comentar, eles ficam maravilhados com a sabedoria que sai dos lábios de Jesus, né? E que uma sabedoria maravilhosa, mas de repente pois ficam escandalizados. Porquê? Porque o conheciam desde pequenino, né? E por isso ficam escandalizados. Como é possível, né, que este rapaz, que nós conhecemos quando era miúdo, que andou para aqui a jogar a bola, não sei o quê, agora venha ensinar essas coisas? E Jesus diz-lhes uma frase, né, de um provérbio da altura: nenhum profeta é bem aceite na sua pátria. Né? Porquê? Porque na sua pátria já o conhecem e, como tal, não lhe dão crédito. Então ficam tão irritados, aqueles que o ouvem, que ao ouvir estas palavras, diz o Evangelho, ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Ficaram tão irritados com as palavras do Senhor, eles que tinham, momentos antes, tinham estado alegres, né, com as suas palavras, ficaram tão irritados que tiveram desejo de o matar. Né? Vejam só, as dificuldades, né, que o Nosso Senhor passou, também eu acho que deste Evangelho, para a meditação de hoje, gostava de tirar esta ideia. Né? Nós não viemos procurar um consenso, dizer coisas que as pessoas querem ouvir. Nós viemos para dar testemunho da verdade. É isso que se perde a um cristão, dar testemunho da verdade. Né? E a verdade, reparem, hoje em dia está muito na moda, sei lá, né? As pessoas chegarem a consensos que às vezes que prescindem da verdade. Né? Imaginemos que uma pessoa diz que 2 mais 2 igual a 4, e é verdade, e outra diz que 2 mais 2 igual a 6. Isso é mentira. Né? Mas pode aparecer um terceiro que diz assim: bom, para que vocês estejam de acordo, não é nem 4 nem 6, é 5. Assim está no meio, já há um consenso, todos ficamos contentes, mas é que isso não se pode fazer. Porquê? Porque a verdade é uma só. Né? E a verdade é que 2 mais 2 é igual a 4. Ora, esta comparação um bocado prosaica, que me veio agora à cabeça, nos pode ajudar também a pensar, quando nós não temos que convencer ninguém que não queira ser convencido, digamos assim, nós não temos que obrigar ninguém a acreditar na verdade, mas o que se nos pede a um cristão é dar testemunho da verdade, dar testemunho que Deus existe, que se fez homem, Jesus é Deus feito homem, que veio à Terra para nos salvar, que a nossa vida tem sentido, que nós olhamos para a vida com olhos de eternidade, e não estranhar que, se por um lugar haverá pessoas que agradecerão o nosso testemunho, por outro lado, também podemos suscitar à nossa volta a aversão, né? E próprio Jesus nos disse isso: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós, mas também se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Por isso, não estranhar que haja dificuldades para darmos testemunho da verdade, e que um cristão, quando é coerente, acaba por ser perseguido. É que é mesmo assim. Nós vemos os verdadeiros profetas de Israel, né, do Antigo Testamento, e também se aplica hoje em dia, pois aqueles que diziam a verdade, muitas vezes não caíam bem ao povo. Né? Aqueles que diziam que o povo queria ouvir, esses sim, né, que eram aplaudidos por ele, etc. Né? Por isso, reparem, nós não podemos dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Se é mentira, temos que dizer aquilo que é verdade, porque só a verdade salva. Né? E Jesus é a verdade. E a sua mensagem, sem dúvida nenhuma, é salvadora, iluminadora, ajuda, mas ao mesmo tempo denuncia também. Denuncia que o mal existe e que é preciso lutar. Né? Jesus fala de que necessitamos lutar, de que temos uma tendência para o mal,
de que o pecado existe e que faz mal e que nos tira a felicidade, não é? E tudo isto faz parte da mensagem cristã. Nós não podemos aguar a mensagem cristã para que ela seja aceita por um maior número de pessoas. Não pode ser, não é? Aliás, Jesus não o fez e nós não podemos fazer também, porque o Senhor nos pede que demos testemunho da mensagem cristã, testemunho da verdade, pôr-nos ao serviço da verdade e estarmos prontos para sofrer dificuldades por isso, não é? Saber que nós, um cristão, como alguém dizia, não é uma nota de 20 euros que a todos agrada, não é? Pois a encontrar um cristão, não é? Pois nos caminhos da vida, para muita gente é uma alegria, mas para outros não pode. Porquê? Porque a verdade denuncia. E vemos como isto é um bocadinho atual, não é? Às vezes as pessoas hoje em dia assumem as coisas mais tapafúrdias na vida, mas se um cristão assume que é cristão e que quer ser coerente, pois é perseguido, não é? As pessoas não ficam, há gente que não respeita isso. Em nome da tolerância, não se tolera, pois muitas vezes que o cristão pois possa ser um cristão, evidentemente, ou deve ser um cristão coerente, não é? É verdade que Jesus vem pregar o amor, não é? O amor de Deus por nós, mas também é verdade que o amor tem a sua verdade, ou seja, não é um amor qualquer, não é? Porque, aliás, com a palavra amor pode-se fazer qualquer coisa, pode-se fazer o bem, pode-se fazer o mal. Quanta gente por aí, aliás, o ser humano, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós sempre atuamos por amor. Quando atuamos bem, atuamos por amor, mas quando atuamos mal, também atuamos por amor. Só que nesse caso é um amor desordenado, não é? É um amor desordenado. Aliás, estes homens atuam, não é? Pois com raiva de Jesus, não é? Isso é uma aversão que é desordenada, porque não estão dispostos a ouvir as palavras que Jesus lhes quer transmitir. Ora, há dificuldades na nossa vida? Sim. Mas São Pedro diz na sua primeira carta: caríssimos, quando Deus vos prova com o fogo das tribulações, ou seja, das dificuldades, não vos estranheis, como se vos acontecesse algo muito extraordinário. Ou seja, Deus não nos prometeu uma vida, Deus nos prometeu uma vida de amor, de alegria, mas não uma vida cómoda. Deus não nos prometeu uma vida sem dificuldades, sem perseguições, né? E a Igreja não é uma iniciativa humana, é divina, e por isso Deus quer que levemos para a frente a Igreja, que evangelizemos, sem dúvida nenhuma, mas sem aguar a mensagem de Cristo, né? E tudo se supera, todas as dificuldades superam, desde que nós tenhamos fé. Lá está, para superar as dificuldades é preciso confiar que tu, Jesus, me pedes que acredite em ti, que transmita a tua mensagem, que a doutrina que eu ensino, a minha doutrina, disse Jesus, não é minha, mas daquele que me enviou. Pois todo o catequista devia dizer estas palavras, né? Eu transmito a doutrina que é de Cristo, que é a única salvadora. E não estranho que haja dificuldades. Mas há uma passagem dos Atos dos Apóstolos que diz, já não me lembro agora do capítulo, mas que diz que diante das perseguições, os cristãos estão reunidos numa casa e rezam, dizem: Senhor, que diante das perseguições não percamos a coragem de evangelizar. Tão bonito este pedido, esta oração. E diz que o Espírito Santo, que Deus Nosso Senhor, né, ficou tão contente com esta oração que o lugar onde estavam tremeu. Ou seja, é interessante, eles não pedem, Senhor, que se acabem as perseguições para que possamos evangelizar, para que possamos fazer apostolado. Não. Eles dizem que diante das tribulações o nosso ânimo não diminua, que tenhamos coragem de dar testemunho da verdade, apesar das perseguições que existem, das tribulações, das dificuldades, para transmitir a mensagem cristã. Pois assim temos que rezar cada um de nós, e assim temos que pedir isso a Jesus, né, que nos dê essa fortaleza de dar testemunho da verdade. Quando é fácil, pronto, é fácil dar testemunho da verdade, mas há momentos que não é fácil, há momentos que é difícil. Nesse momento, invocar o Espírito Santo e pedir isso, coragem. Deus nos dá essa coragem de darmos testemunho da verdade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.